Hello! Hoje eu tô aqui pra falar sobre um livro que, gente, tocou minha alma, juro. É um livro sensacional que eu nem sei se eu vou conseguir transmitir a sensibilidade que ele traz com esse vídeo, mas eu vou tentar, vou dar o meu melhor. E o livro do qual eu estou falando é O Caminho de Casa. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês a sensibilidade, o que esse livro representa e o quão importante ele é, mas eu vou fazer o possível para dar o meu melhor aqui nesse vídeo e falar com tudo que ele merece e o quão importante é esse livro. Ele representa muita coisa e é muito difícil mesmo. Bom, esse livro aqui então é O Caminho de Casa, espero que vocês consigam ver a capa aí direitinho, da Yaa Gyasi, que é uma autora de 26 anos, nascida em Gana. Tá, o livro tem 443 páginas de história e antes de mais nada eu me fiz essa pergunta e eu gostaria que vocês se fizessem essa pergunta também. Quantos livros de autores africanos vocês já leram? Pois é, eu não tinha lido nenhum, pelo menos assim, tudo que eu me lembro, em tudo pouco que eu refleti, eu nunca tinha lido um livro de nenhum autor africano. Então ler este livro praticamente me tirou um pouco da zona de conforto, assim, no sentido de autores que eu já tô acostumada, né? E quando eu vi que essa garota era nascida em Gana, eu via essa capa, e aí eu fui ler um pouco mais sobre a sinopse, eu fiquei em dúvida se eu pediria esse livro ou não. E o Ale, da editora Rocco, me convenceu a pedir. Eu falei assim, Ale, eu quero muito ler esse livro, só que eu acho que eu não vou ter tempo, eu tô com medo de não dar conta. Aí ele falou assim, eu faço questão que você peça. Ale, obrigada. Eu não sei nem o tanto que eu tenho que agradecer, porque eu não seria eu sem esse livro, sério. Esse livro é de extrema importância e eu queria que o mundo, todo mundo lesse, todo mundo mesmo. Eu gostaria que, velho, fosse obrigatório nas escolas ler esse livro, sabe? Isso é importante para a humanidade em geral. E não é à toa que esse livro já ganhou vários prêmios, que a autora tá sendo super elogiada como uma das melhores autoras com menos de 35 anos. Ela entrou para a lista de autores com menos de 35 anos do National Book Foundation. E esse livro ganhou o prêmio Hemingway de 2017 na categoria de melhor livro de estreia, além de ter ficado na lista dos mais vendidos do New York Times. Aqui no Brasil ele foi lançado em junho pela Rocco. Ele conta a história de duas irmãs de aldeias tribais em Gana, a Efia e a Essi, que foram separadas, na verdade elas nem chegaram a se conhecer, e esse livro trata um pouco da linhagem delas e o que aconteceu ao longo da hereditariedade vieram a partir delas. Então esse livro se alterna em os capítulos entre a linhagem da Efia e a linhagem da Essi. Ele é dividido em duas partes, entre escravidão e abolição da escravatura. Ele então vai contando, né, o que foi acontecendo com a linhagem dessas duas, e ele vai dando uma chance de entendimento do que foi ser um escravo, como foi o processo da abolição da escravatura nos Estados Unidos e o que representa ser negro. Imagina que você desconhece a sua linhagem, que é o que aconteceu com a maior parte das pessoas que eram descendentes de escravos. Por quê? Por exemplo, se eu fosse uma escrava e eu tivesse um filho, meu filho podia ser vendido e aí eu nunca mais ia saber dele, porque ele ia estar em outro lugar do país, né? Então essa pessoa perde totalmente a conexão que ela tem com o passado e com o que ela representa e com o lugar dela, né, na humanidade. Esse livro, ele mostra isso de uma forma tão sensível. Ele entrou assim pro top 5 da vida. É um livro que me tocou de uma forma que eu não sei explicar. Me fez entender coisas que, por exemplo, eu nem imaginava que podia representar, sabe? Quando eu tava lendo esse livro, porque eu comecei a entender o que é roubarem tudo que você tem, tirarem tudo de você, entendeu? Eu compreendi muita coisa a partir desse livro, sério. Cara, sensacional, sério. Esse livro é de um valor inestimável. Ele, em várias partes aqui dele, de pessoas que falaram sobre ele, tá escrito que o livro é épico e ele realmente é um clássico, juro. Eu não sei o que vai ser dele nos próximos anos, mas essa menina, a Yaa, ela tem 26 anos, ela escreveu o livro, demorou 7 anos pra ele ficar pronto. E, gente, a menina escreveu uma obra-prima. Ele foi um projeto, assim, que eu acredito que pra ela deve ter sido muito ambicioso. E ele atingiu um patamar que é inexplicável para um livro de uma pessoa tão jovem. Então ele começa ali no século XVIII e ele vem até os dias de hoje, tá? Só para vocês entenderem como começou o processo de escravidão das próprias tribos, escravizando outras tribos, né? O processo de trazer eles pro continente americano. Não sei se vocês já assistiram filmes sobre escravidão, mas mostra como eles vinham nos navios, né? Todos amontoados. Então ele fala bastante sobre isso. Ele esmiuça bem
e contando um pedaço de uma vida da pessoa. Então ele é muito humanizado e ao mesmo tempo informativo. Consegue captar toda essa ancestralidade, essa ligação com o passado, com a origem, né? Essa coisa espiritual mesmo. Ele consegue transmitir isso muito bem nas páginas. Ao mesmo tempo que ele trata das relações humanas, da injustiça de tudo que aconteceu, da complexidade, né, que tem essa coisa do ser humano, de tudo que a gente faz, as atitudes que nós tomamos, o acaso, destino, algo que aconteceu ali no século XVIII na vida de duas irmãs que refletiu por gerações. Então assim, esse é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do que esse livro representa, tá, gente? Esse livro é muito sensacional. Vocês têm que ler, eu não sei nem falar mais sobre ele, porque ele tem tanta coisa maravilhosa e tanta coisa que eu comecei a compreender a partir dessas páginas que eu queria dar um beijo na boca da Iá, sério. Ela deve ser sensacional, eu fico só imaginando aqui na minha cabeça. E uma coisa que eu aprendi também com esse livro que eu achei muito curioso, que muita gente que estuda história deve saber, óbvio, tá? E eu que nunca pensei a respeito, mas eu aprendi nesse livro que o sobrenome Freeman, tipo Morgan Freeman, vem de free man, que é um homem livre. Os escravos que eram livres e tinham que fazer uma nova documentação, que não tinham documento, né? Porque afinal o cara não tinha passado, velho. Ele tinha sido vendido e agora ele era um homem livre, ele tinha que ter uma documentação que não era mais de comércio, era uma identidade própria. Talvez vocês saibam, mas aqui tá escrito que metade dos ex-escravos de Baltimore tinha esse sobrenome. Eu não tenho propriedade para falar sobre o assunto, mas esse livro deu uma aula assim de história que talvez eu nunca tenha tido na escola, e de sensibilidade e de empatia, juntando essas coisas que estão acontecendo no mundo, de supremacia branca, Charlottesville. Vocês sabem de tudo que tá acontecendo, né? Não preciso falar. Eu queria ler para vocês aqui o que está escrito aqui no comecinho do livro. Uma frase de um provérbio Akan que está na introdução. A família é como a floresta. Se você estiver do lado de fora, ela é fechada. Se estiver dentro, verá que cada árvore tem sua própria posição. Então é com essa frase que eu fecho aqui o caminho de casa. Aqui, ó, tá escrito: inteligente, belo e capaz de curar, destinado a se tornar um clássico. Quem falou isso foi a Zadie Smith. E várias outras frases aqui que vão deixar com certeza vocês muito inspirados. Esse livro é inspirador e vai com certeza deixar vocês com muita vontade de ler. Então essa é a minha indicação de hoje, O Caminho de Casa. Gente, sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, leiam e comentem aqui embaixo o que vocês acham. Fica a minha dica de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, que ajuda muito. E me segue aqui, ó, nas redes sociais. Um beijo, gente, e até a próxima.